Legal isso aqui, né, pessoal? Muito bem. Então, só apenas resolvi fazer esta aulinha a mais aqui no Java para vocês terem um pouquinho mais de noção aqui. Então, vamos partir para um novo exercício aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vamos pegar, então, vou pegar, deixa eu ver o que eu vou pegar. Vou pegar dois aqui e vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse último mesmo que a gente fez aqui agora. Vamos copiar, colar e vamos incluir esse nosso novo exercício. Ctrl C. Então aqui a gente vai colar ele. Ctrl V. Então beleza, pessoal. Então esse aqui é um novo exercício que eu vou estar trabalhando com vocês. Deixa eu já vou colar ele aqui. Pronto. Está colado aqui então ao meu algoritmo. Então qual que é a ideia aqui? Pera aí, deixa eu vou apagar isso aqui. Não vamos deixar nada aqui para não ficar, tá? E vamos apagar isso aqui também. Então, seguinte, pessoal. Então, beleza. Agora sim. Analisem bem certinho a questão aqui comigo. Isso aqui é bem interessante, é muito aplicado aí nas universidades. Cria um algoritmo que leia três valores, por exemplo, lado esquerdo, lado direito, aliás, linha esquerda, linha direita e linha inferior. Verifique se eles podem ser os comprimentos dos lados de um triângulo, tá ok? Então eu quero descobrir se esses três dados, essas três informações formam um triângulo ou não. Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui tá feio. Tá ok? Então, olha só, pessoal. É um triângulo, tá? E se forem, verificar se é um triângulo equilátero, se é um isósceles ou se é um triângulo do tipo escaleno. Se eles não formarem um triângulo, escrever essa mensagem. Não é um triângulo, tá ok? Muito bem, pessoal. Deixa eu ver aqui. Bom, algumas informações que são importantes, né? O comprimento de cada lado de um triângulo é menor do que a soma dos comprimentos dos outros dois lados. Fora dessa condição, as medidas não são consideradas um triângulo. Ou seja, pessoal, isso aqui ó, é muito importante, senão tu não vai conseguir identificar isso. Então, o comprimento de cada lado de um triângulo é menor do que a soma dos outros dois lados. Ou seja, se eu tenho um triângulo aqui, deixa eu pegar aqui um fluxograma aqui. Se eu tenho aqui um triângulo, tá ok? Então, vamos botar, opa, perdão. Se eu tenho então aqui um triângulo, tá? Então o que ele quer dizer é o seguinte aqui, ó. O comprimento de cada lado, ou seja, cada lado, este lado aqui e este lado aqui, tá? De um triângulo tem que ser menor que a soma dos comprimentos dos outros dois lados, ou seja, se esse aqui deu 5, tá certo? E ele tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. E assim para todos. Se esse aqui é 5, a medida desse aqui tem que ser menor que a soma deste mais este. A medida deste tem que ser menor que a soma deste mais este. Tá certo? Vamos supor que aqui, só para vocês terem um exemplo, vamos supor que aqui fosse 5, por exemplo, tá ok? Aqui fosse 5, tá? Deixa eu pegar e trazer isso aqui para cá. Essa medida também fosse 5, tá? E essa medida também fosse 5. Eu tendo essas medidas aqui, isso aqui vai ser um triângulo, tá? Deixa eu só tirar essa linha aqui. Deixar essa linha. Então, se aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 5, isso aqui é um triângulo, tá ok? Agora, se aqui, por exemplo, eu tenho 8, certo? A medida foi 8 desse lado aqui. É um triângulo? É, porque, olha só, porque 8 é menor do que 5 mais 5, aqui esse 5 é menor do que 8 mais 5, e esse 5 é menor que esse 8 mais 5. Então, isso aqui forma um triângulo. Agora, se eu tivesse como medida aqui, por exemplo, 50, ou seja, essa linha de baixo aqui tinha medida de 50, deixa eu aumentar aqui, 50, então isso aqui não seria um triângulo, porque 50 é menor que 8 mais 5. Tá certo? Então, isso aqui já não formaria um triângulo. Então, você tem que saber essas informações
para identificar o que é um triângulo, o que não é um triângulo. E aqui tem mais 3 definições, então para mim saber qual que é o quilátero, qual é o isósceles e qual é o escaleno. Então aqui nós temos o seguinte, ó. Chama-se triângulo equilátero os que têm os comprimentos dos 3 lados iguais. Então, se eu tenho aqui 5, né? Aqui 5 e aqui 5, ou seja, esses 3 lados que são 5, então quer dizer que eu tenho esse triângulo é um triângulo equilátero, certo? Agora, segunda definição, chama-se triângulo isósceles ao triângulo que tem os comprimentos de 2 lados iguais. Então, se eu tenho aqui 5 e 5 e 10, por exemplo, então aqui com essas medidas aqui eu tenho um triângulo isósceles porque eu tenho 2 lados iguais, certo? E tem que ser um triângulo. Se eu tivesse aqui 100, por exemplo, isso aqui já nem seria um triângulo, porque esse aqui é maior que a soma dos outros 2 lados, tá ok? Muito bem. E por último, chama-se triângulo escaleno ao triângulo que tem os comprimentos dos 3 lados diferentes, ou seja, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho 6, por exemplo. É um triângulo? É, só que ele é do tipo, então, escaleno, pelo fato de que todos os comprimentos dos 3 lados são diferentes. Entendido? Beleza, então, agora que vocês entenderam, a gente pode começar a fazer esse nosso teste. Vamos pegar e como esse desenho até ficou bonitinho, né? Eu vou pegar e vou fazer o seguinte aqui. Não, isso aqui não vai me servir para nada, né? Agora, neste momento aqui. Deixa eu apagar ele. Ou vou fazer assim, ó, para depois vocês não... Vai que depois eu resolva utilizar ele aqui no meu teste de mesa. Então eu já tenho ele prontinho aqui, então. Deixa eu botar esse aqui. Tá, beleza. Depois a gente usa ele aqui no teste de mesa para identificar se ele é ou se não é. Muito bem. Um triângulo e que tipo de triângulo que é. Então, pessoal, no nosso algoritmo vamos dar o nome de triângulo, certo? Triângulo, beleza. Quais são as minhas variáveis, pessoal? Bom, as minhas variáveis eu tenho aqui, ó, lado esquerdo, aliás, linha, né? Linha esquerda, linha direita e linha inferior, tá? Linha esquerda, linha direita e linha inferior, tá? De real, porque eu posso ter, por exemplo, o tamanho 5.8, 7.4, enfim, tá ok? Muito bem. Agora vamos ler essas informações, já vamos usar aqui direto o mostra, né? Então, digite o comprimento da linha esquerda, certo? Da linha esquerda, para ficar bem claro. Muito bem. Agora a gente vai ler eles, né? Então, ler a linha esquerda. Muito bem. Vamos fazer isso agora para a linha direita. Perdão, aqui, peraí. Vamos fazer isso agora para a linha direita. E também para linha direita e para a linha inferior. Então aqui nós temos a linha direita, opa, e também temos a linha inferior, correto? Beleza, tá aqui. Muito bem, temos aqui o meu algoritmo. Opa, eu coloquei triângulo, meu Deus do céu. Triângulo, agora sim. Muito bem, pessoal, eu acabei de ler, então, os meus 3 lados. Então, agora eu tenho que analisar se isso aqui é um triângulo ou não, certo? Então, eu vou fazer isso na próxima aula, esse aqui já está terminando. E na próxima aula a gente continua isso aqui. Um abraço, tchau!